passei em medicina, mesmo fazendo cursinho, mesmo vendo videoaula em medicina, o que eu devo fazer, mesmo fazendo cursinho? Será que esse é um sinal para mim desistir da medicina? Ou será que é um sinal aí para mim continuar, né, estudando? Porque muitas pessoas acabam desistindo da medicina devido a uma reprovação, né? Às vezes não só uma reprovação, mas 2 reprovações, 3 reprovações, 4 reprovações. E aí a pessoa, pô, se eu não passei ainda, eu vou desistir da medicina, vou fazer qualquer outra coisa, né? Então, se eu tentei uma vez, se eu tentei 2 vezes, se eu tentei 3 vezes, se eu tentei 4 vezes e eu não passei, então isso é um sinal para mim desistir da medicina. A medicina não é para mim, né? Ou às vezes a pessoa, se eu não passar esse ano, eu vou desistir, vou fazer outro curso da área da saúde, vou fazer enfermagem, vou fazer biomedicina, vou fazer fisioterapia, né? E a pessoa acaba desistindo daquele sonho devido à reprovação, né? Então a reprovação é um fator ali que induz a pessoa a desistir do sonho dela, e ela pensa, pô, se eu fiz cursinho, se eu assisti a videoaula, se eu fiz as questões e mesmo assim chegou na hora da prova e eu não sabia fazer as questões, então esse é um sinal que eu não sou capaz de passar em medicina. Alguém de vocês já teve esse sentimento, já teve esse pensamento? Comenta aqui para mim, coloca nos comentários se você também já teve esse tipo de pensamento, já teve esse tipo de associação, né? Ou muitas vezes, né, aquela pessoa que vai começar a estudar, né? Então aquele sujeito que ainda não começou a estudar, ele também pode ter esse tipo de pensamento. Se eu era péssimo na escola, se eu sou péssimo nos estudos, então como que eu vou passar em medicina? Que inclusive foi um tipo de pensamento que eu tive. Se eu fui reprovado em história, se eu fui reprovado em matemática, se eu não sei escrever, como que eu vou conseguir passar em medicina? Né? E aí, como a Maria comentou ali, aí vem, tá, mas eu vou para a Argentina então, porque na Argentina não tem vestibular, né? Não, então eu vou para o Paraguai, porque no Paraguai não tem vestibular. E aí eu vou poder realizar o meu sonho de fazer medicina no Paraguai e na Argentina. E aí existem vários, né? O que eu chamo de ruminação mental. Começa a surgir um monte de pensamento na mente ali do vestibulando de medicina, induzindo ele a parar de estudar, né? Até teve aqui, Yasmin, já tentei 3 anos e agora desisti, né? E aí vem a primeira pergunta da aula, né, para Yasmin. Ela desistiu do quê? Da medicina ou do cursinho? Será que ela desistiu da medicina ou será que ela desistiu do cursinho, das videoaulas, da física, da matemática, da redação, né? O foco de magistrado falou, eu acredito que esse é o motivo que trava, né? Ele falou, eu já tive esse pensamento. Vamos comentando aí, pessoal, vamos comentando aí, que eu vou vendo aqui os comentários de vocês, tá? Então, assim, se nós analisarmos, a Yasmin não desistiu da medicina, porque ela não teve nenhuma experiência com a medicina. Ela não participou de um parto, por exemplo, né? Que na medicina, por exemplo, você tem um estágio na maternidade. Aí na maternidade, na obstetrícia, você acaba participando ali, né, de partos, né? Tanto o parto normal quanto o parto cesárea. Então você não teve aquela experiência de ver uma pessoa vindo ao mundo, né, e ver a importância do médico em todo esse processo. Você não passou na pediatria, né, com os recém-nascidos, você não fez um estágio, não teve uma experiência numa unidade básica de saúde, em medicina da família, para você ver o que é a medicina de verdade, né? Então a única experiência que você teve, né, haja vista que você ainda não passou, a experiência que você teve é 90 questões de uma redação, sendo 45 questões de português, 45 questões de humanas e uma redação em 5 horas e 30 minutos, e aqueles sujeitos que tiverem o melhor desempenho vão poder fazer medicina. Aqueles sujeitos que não conseguirem adquirir um determinado desempenho nesse modelo de prova não vão fazer medicina, né? Vão ter que estudar de novo. Enem é que nem carnaval, tem todo o ano. Então ela está desistindo do Enem, está desistindo da física, da matemática e não da medicina, porque ela não teve ainda uma experiência com a medicina,
né? Ela não passou em medicina ainda, então ela não está desistindo da medicina, ela está desistindo do cursinho. E é muito importante a gente analisar esse tópico, né? Principalmente quem vai tomar essa decisão de desistir de fazer a prova, desistir de querer passar em medicina, tá? De passar em medicina, você não está desistindo da medicina, está desistindo de passar em medicina. Porque isso, tá, é extremamente importante, porque tem pessoas que falam assim, eu desisti da medicina, e aí a pessoa vai fazer um outro curso da área da saúde, para tentar o quê? Para tentar suprir aquela necessidade, tentar suprir a falta de algo. Está faltando o quê? O que está faltando? Está faltando ela realizar o sonho dela de querer fazer medicina. Faz sentido para vocês? Comenta aí para mim, pessoal. Faz sentido o que eu falei? Então, acontece direto isso, de pessoas que desistem do sonho e tentam algo para suprir esse sonho. Então, vou fazer fisioterapia porque é uma área da saúde vai mimetizar a medicina, né? E não vai, tá? Você vai ser um profissional frustrado. Eu falo isso porque eu tenho uma vasta experiência nisso, porque eu fiz exatamente isso. Eu desisti da medicina, né? Do estudar para passar em medicina, né? E acabei indo fazer educação física. E a pior coisa que tem é você fazer um curso que você não gosta. Primeiro que você está tirando a vaga de alguém, né? Já parte desse pressuposto, né? Que você está tirando a vaga de alguém que tinha o sonho de ser professor da academia. Tem pessoas que o sonho é ser professor da academia. Só que esse não era o meu sonho. Então eu estava ali na faculdade roubando a vaga de alguém que tinha esse objetivo, que tinha esse sonho, que não era o meu. Entende? Então, assim, eu gosto de trazer essa reflexão para vocês, porque isso tem que guiar a tua decisão de largar o estudo para passar em medicina ou continuar estudando para passar em medicina, tá? Isso tem que guiar as tuas decisões. E tem pessoas, né, como a Maria ali, que perguntou da Argentina, né? O que acontece? Por que não tem vestibular na Argentina? Porque na Argentina eles têm um sistema educacional muito melhor, assim, 100 vezes melhor que o Brasil, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci várias pessoas da Argentina que falavam espanhol e não vi nenhum brasileiro. Então, eu vi muito mais lá nos Estados Unidos argentinos que falavam inglês fluentemente, muito melhor que eu, que tinham, às vezes, que falavam italiano, outros idiomas que estavam ali, né? E isso mostra exatamente que o Brasil não tem uma valorização da educação, não tem um bom sistema educacional, e isso acaba justificando vários problemas que a gente tem na sociedade. Então lá o sistema educacional deles é melhor que o nosso, então não precisa ter uma prova para ver se a pessoa está apta a entrar no ensino superior. Lá a pessoa pode entrar direto, né? E aí acontece o que a gente vê, que a pessoa vai para a Argentina para fazer medicina e demora 10, 12 anos, ou bate e volta, que é o que acontece com a maioria. Por que a pessoa vai para a Argentina, bate e volta? Porque ela não aguenta a pressão. Primeiro que o cara não sabe espanhol. O espanhol de rua é uma coisa, o espanhol da faculdade é totalmente diferente. Imagina, estudar medicina já é difícil. Agora imagina você estudar medicina em espanhol. E você ter que falar, por exemplo, na Argentina, né, eles usam metodologias ativas. Então, por exemplo, tem provas orais, né, você tem que fazer uma prova oral. Então, não é só você marcar o X na alternativa, você tem que falar sobre aquele conteúdo. Se chama metodologias ativas, né? Que inclusive é um dos melhores modelos de educação que tem. Então aquele cara que não tem base em matemática, não tem base em física, não sabe escrever uma redação, ele vai direto lá, pula essa etapa do vestibular e bate e volta, porque ele não aguenta o primeiro ano, não aguenta o segundo ano. Léo, baseado no que você está dizendo? Porque todo dia chega pessoas falando assim, fui para a Argentina e tal, meu sonho é medicina, fui para a Argentina, não deu certo, fiquei longe da família, não aguentei, é um modelo totalmente diferente, uma cultura diferente, me ajuda a passar no Brasil, né? Porque daí a pessoa vê o depoimento dos meus alunos, vê meus alunos que foram aprovados e aí chama a atenção, né? Chama a atenção da pessoa e aí ela quer
ter um acompanhamento comigo, que é entender como que funciona esse modelo de educação, estudar da forma correta, né? Então, assim, não adianta também você querer fugir, né? E aí você não precisa acreditar em mim, pode ir lá e acreditar nas pessoas. E aí é muito louco, né? Porque às vezes você tem que tomar cuidado, porque daí a pessoa vai falar que lá é mil maravilhas, mas aí a pessoa tem um curso para te vender, uma assessoria para te vender, para te ajudar lá a ir para outro país, fazer faculdade em outro país. E sem falar que depois para voltar tem um revalida, né? Então tem que mensurar tudo, né? Tem que botar na balança tudo ali para você ver. Enfim, voltando aqui pro tema central da nossa aula de hoje, né? Que é, fiz um ano de cursinho, fiz 2 anos de cursinho e não passei. E agora, né? Vou desistir ou vou continuar estudando, tá? Eu acredito, tá? Que o erro, ele ensina muito mais que o acerto. Quando você erra, quando você comete erros, você aprende muito mais, né? Então, por exemplo, para desenvolver os antibióticos, né? Para desenvolver os antibióticos, eles cometeram vários erros, foram várias tentativas até desenvolver o antibiótico. Penicilina foi o primeiro. O Thomas Edison, né, o criador da lâmpada elétrica, a mesma coisa. Ele tentou milhares de vezes até ele conseguir desenvolver a lâmpada elétrica. E a cada erro que ele tinha, ele ia aprendendo mais, né? Então ele estava no campo de batalha, ele estava sujando a mão de terra, e aí a cada erro que ele ia tendo, ele ia evoluindo até que ele chegou na lâmpada elétrica. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que quando você é reprovado, né, você foi lá, estudou, né, ou a pessoa que não começou a estudar ainda, que a experiência dela, o ponto de referência é a escola, por exemplo, no meu caso, né, eu fui mal na escola, eu tirava 0 na escola, né, fui humilhado por professores, né, falando que eu não poderia ser médico, que eu não poderia realizar meu sonho. Então esse era o meu ponto referencial. Então, assim, se eu não tive um bom desempenho na escola, se eu fiquei um ano inteiro vendo videoaula e eu não consegui aprender os conteúdos, não consegui resolver as questões, né? Porque tem uma grande diferença, né? Você ver a videoaula, você fazer questões sobre um determinado assunto e você chegar lá no dia do Enem, no dia da prova, e você conseguir resolver as questões daquele assunto, né? Tem um gap, uma lacuna muito grande nisso, né? E é uma coisa que eu debato muito com os meus alunos, né? Ver videoaula não é estudar, estudar é adquirir conhecimento e lembrar dele no dia da prova. Então tem uma lacuna muito grande. Você fazer uma redação em 4 horas e você fazer uma redação com 90 questões, onde você tem apenas 60 minutos para escrever a redação e passar para o rascunho. Tem uma lacuna muito grande, né? Então, quando você tem um resultado negativo que altera o teu emocional, que mexe com as tuas emoções, você tem um ponto de análise incrível para você analisar, para você destrinchar o que eu fiz de errado. E agora que nós estamos em janeiro, é fundamental você fazer isso. Ou, que nem no meu caso, né, que tive um resultado péssimo na escola, né? Ou seja, você que vai começar, tem mais de 25 anos, tem mais de 30 anos, você tem que analisar. Na época da escola, o que eu fiz de errado que não permitiu com que eu adquirisse conhecimento para me passar em medicina? E aí a gente volta para essa questão que eu chamo, né, de método tradicional, de modelo tradicional de educação, que faz o Brasil perder para a Argentina. Por exemplo, a Argentina tem menos dinheiro que o Brasil, e mesmo assim o Brasil perde do ponto de vista cognitivo, educacional, para os argentinos, né? Tem um estudo que saiu ano passado que mostrou que o Brasil continua, né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com o governo botando dinheiro, comprando tablet, melhorando o computador, internet nas escolas, mesmo com esses investimentos financeiros, não muda, porque não é sobre dinheiro, pessoal, né? Se tu vê lá, são bilhões, não é milhão, é bilhão que o governo injeta na educação. E não é sobre dinheiro, é sobre modelo, né? E aí eu entendo toda a formação do professor, a questão da pedagogia, a questão, né, tradicional ali. E aí o professor, né, tu pega lá o cara que está há 30 anos dando aula, ele dá a mesma aula de matemática há 30 anos.
Só que há 30 anos atrás não tinha um negocinho chamado internet, não tinha TikTok, não tinha os vídeos, né? Os vídeos eles acabam estimulando muito o aluno, né? Acaba enfraquecendo o músculo da atenção, o músculo do foco. Então não havia essas ferramentas, né? Na rede social, nos jogos, né? Os vídeos do YouTube, não existia esse tipo de coisa. E aí você vê o professor que deu aula daqui um pouco para o teu pai, para a tua mãe, né? Aí depende do tempo de aposentadoria dele, né? Que agora aumentou. Esse cara vai dar aula para você e ele dá a mesma aula, né? Que era muito comum isso, né? Por exemplo, eu como era da cidade do interior, todo mundo se conhecia. Aí era comum a professora, eu já dei aula para o teu tio, eu já dei aula para tua mãe, né? Então a professora replicava a mesma aula que ela deu para o pai, ela replicava a mesma aula para o filho, né? Ou seja, o mesmo modelo de educação, a mesma estratégia, né? Implementada ali. E aí você não tem resultado, você não é capaz. Eu não tenho capacidades de fazer medicina, porque eu reprovei em história, né? E depois na prova do Enem eu acertei todas as questões de história. Eu reprovei em matemática, mas mesmo assim eu consegui passar, né? Então assim, quando você entende que a culpa não é sua, que a culpa é da metodologia que você utilizou, e aí você tenta ver, beleza, então eu via a videoaula, fazia o resumo colorido e passava 2 semanas e eu não lembrava do conteúdo. Ou, por exemplo, eu revisava o conteúdo depois de 1 semana e mesmo assim no dia da prova eu não lembrei. Aí tem que ver, como que tu revisava esse conteúdo? Eu lia o resumo. Ler não é revisão, né? Aí a gente entra numa outra seara de discussão, que é o que é revisar, né? O que é estudar, o que é revisar. E como que você estimula o teu cérebro para que esse tipo de coisa aconteça, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, né? Quando eu fiz lá, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos, né? Quando eu estive lá nos Estados Unidos, o prédio que eu morava, que era um prédio de estudante, né? Ele era bem próximo da faculdade, né? Da Columbia University, que é a faculdade que, por exemplo, naquele filme lá, no primeiro filme do Homem-Aranha, o Peter Parker, né, que é o ator principal do filme, estuda, né? Então acho que a primeira cena do filme mostra lá a faculdade. E aí do lado do prédio onde eu morava tinha uma escola de ensino fundamental, né, que eles chamam de Elementary School. Então ensino fundamental na escola do lado. E aí você via, né, a diferença que é o quanto que é incentivado os alunos a pensar, a raciocinar, e o quanto que aqui no Brasil você é doutrinado a decorar, né? Você não é estimulado a pensar, a raciocinar. E aí o que aconteceu? O Enem é uma prova super moderna, que exige que o aluno pense, que exige esse raciocínio do aluno, né? Embora a educação tradicional não formata isso, né? Não imprime esse tipo de resultado. Quem fez a prova em 2023 sabe o que eu estou falando. Então não basta mais, né, você ver a videoaula e decorar aquele conteúdo, você tem que pensar aquele conteúdo e principalmente fazer o que eu chamo de codificação semântica, que é aonde que está esse conteúdo no meu dia a dia, né? Então quando eu penso em botânica, quais são as memórias prévias que eu tenho de plantas? Eu lembro de uma vez que eu fui na casa da minha avó e eu derrubei uma planta que ela tinha. Eu tenho essa memória vívida na minha cabeça que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Mas eu não sei botânica. Então, se eu pego, né, e associo as memórias prévias que eu tenho, as vivências que eu tenho, para me associar esse conteúdo teórico, né, esse conteúdo científico, fica muito mais fácil de eu gravar, né? Tem o que eu sempre falo para os meus alunos, né, que é você pega emoção, né? Emoção é igual memória, porque você memoriza aquilo que tem emoção para você, tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, eu fui humilhado na sala de aula e eu lembro como se fosse hoje, né? Então eu tenho memória, eu memorizei isso. Eu pego então a memória, que é as emoções, que é igual memória, e pego um conhecimento teórico e uno essas duas coisas, e aí eu vou ter a memória de longo prazo, tá? Que é o que vai acontecer no dia do Enem. No dia do Enem, no dia do vestibular, você vai precisar da memória de longo prazo. Porque se você não lembrar do conteúdo, se você não lembrar como que você resolve aquela questão de matemática, você não vai conseguir passar. Então, quando eu tenho
emoção mais o conteúdo teórico, eu vou ter a memória de longo prazo. E aí eu vou lembrar do conteúdo, né? Eu vou lembrar das informações, você gruda aquela informação, como se fosse um chiclete, você gruda aquela informação no teu cérebro, e aí você vai lembrar do conteúdo. Então, agora nesse momento, né? Nesse momento que você está, você tem que analisar o que você fez em 2023, o que você fez em 2022 que culminou na sua reprovação. Agora em janeiro, né, antes de começar o ano, agora é o momento ideal de você analisar o que você fez de errado que não culminou, né, que não resultou na sua aprovação em medicina. Tá bom? Então é fundamental você ter esse tipo de pensamento, você ter esse tipo de estratégia, porque isso vai te ajudar, tá? Isso vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, a chegar na sua aprovação em medicina, tá? Então o que eu faria, né, se eu tivesse no teu lugar? E eu tenho total empatia, né? E entender que às vezes a pessoa perdeu um ano, né? E dói na alma você perder um ano de estudo, né? É horrível, porque às vezes você comprou um cursinho online, né? Ou às vezes você também viu que o barato sai caro, né? Você comprou um cursinho ali de R$15 por mês e achou que ia destruir no Enem, né? E chegou lá no dia da prova e viu que tudo que é diferente, né? Eu falo isso porque teve uma pessoa que mandou mensagem ontem à noite, a pessoa mandou mensagem para mim falando exatamente isso, né? A pessoa falando, né? Eu comprei um cursinho da internet, um cursinho online, que era R$15 por mês, e vi todas as aulas, baixei PDF que o cursinho disponibilizava, fiz as questões do cursinho, e aí cheguei no dia do Enem e descobri que eu não sabia fazer a prova, né? E dói na alma, né? Você lê as questões e você vê que você não sabe fazer, né? Dói, né? Então eu tenho empatia, né? Eu entendo isso, só que você não pode também desistir do teu sonho porque você usou o método do século XIX, vê a videoaula, faz o resumo colorido e 10 questões depois e não passou, né? O que você tem que fazer é mudar a sua estratégia, mudar a metodologia de estudo para que você consiga a sua tão sonhada aprovação em medicina. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Comenta aí. Faz sentido para vocês? A Duda falou, é verdade, eu amava a biologia, né? Associava então o conteúdo teórico com as experiências que ela tinha no dia a dia, né? Isso é fundamental, o europeu faz isso, né? Então como é que eles ensinam as crianças lá a pensar, raciocinar, absorver, reter conteúdo, reter informação? É fazendo isso, né? É pegando aquele conteúdo teórico e associando aquele conteúdo teórico com o dia a dia do aluno, né? Então isso é fundamental para que você consiga ter um bom resultado na prova e consiga a sua tão sonhada aprovação em medicina no ano de 2024, tá? Então você tem que pegar, né, o que você fez de errado, o que não funcionou, analisar e buscar um novo método, buscar uma nova metodologia de estudo que permita você conseguir passar em medicina, que permita você lembrar dos conteúdos, né? Ó, Yasmin falou, faz sentido, não tinha pensado dessa forma, né? Então não precisa desistir, né, Yasmin? Eu vi ali que você falou que vai desistir, né? Que você vai desistir do teu sonho. Eu recomendaria você não desistir, tá? Léo, você acha que com 40 anos ainda dá para fazer medicina? Tem hora que me acho velha. Então assim, Maria, se você analisar a média de idade dos médicos, né? Então a gente pega todos os médicos, né? Faz ali uma média aritmética, média simples e vê qual que é a média de idade deles, tá? Tem uns que vão ter 70, tem outros que vão ter 25, mas a média de idade do médico é 45 anos. Então vamos supor que se você passar em medicina agora, você vai se formar com 46 anos, tá? São 6 aninhos. Então você vai ter um ano a mais do que a média de idade do médico. Um aninho só a mais do que a média. Ah, mas eu conheço uma médica de 25 anos. Mas também tem o cara de 70. Entendeu? Então,
Aí vamos supor que você, por exemplo, minha avó se aposentou trabalhando 35 anos, tá? Então vamos supor que você vai trabalhar 35 anos. Então se tu somar 46 mais 30, você vai ter 76 anos, mais 5, 81 anos, né? Então você vai trabalhar, né, até os 81 anos, entendeu? Então, dá tempo, entendeu? Dá tempo de você fazer a faculdade e trabalhar mais 35 anos, 40 anos, por que não, né? Tem ali, por exemplo, eu vi esses dias o vídeo do um podcast, né, do Dr. Lair Ribeiro. O cara tem 84 anos, né? Continua dando cursos, palestras, trabalhando, sem gaguejar, sem nada. Por quê? Porque hoje evoluiu a medicina, evoluiu vários aspectos, né? Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que passou em medicina com 38 anos, né? Então ela vai se formar com 44, né? Agora, a turma que está na minha frente na faculdade de medicina se formou agora em dezembro, né? E teve uma moça dessa turma que se formou com 43 anos, né? 43. Então, vai falar para ela que ela é velha? Tu teria coragem, Maria, de chegar na cara dela, você é velha porque você se formou em medicina com 43. Entendeu? Ela vai dar risada na tua cara, falar, eu aguento mais 40 ainda, entendeu? E aí ela vai ter dinheiro, vai ter condições, vai ter várias coisas que vão ainda aumentar a idade dela, né? Porque o rico faz botox, faz isso, faz aquilo, entendeu? Agora, a tua escolha é continuar no mesmo lugar, né? E continuar no mesmo lugar, você vai ter a mesma vida, a mesma condição, né? Você imagina essa veterana, né, que estava um ano na minha frente, até tem um vídeo meu com ela no YouTube, ela passou com 37, né? Então, assim, as pessoas acham que depois dos 30 acabou a vida, né? Acabou a vida, né? Às vezes o cara com 20 anos não passou em medicina e acha que acabou, né? Não, pessoal. O que não dá é para tu cometer os mesmos erros, né? Insanidade é você fazer os mesmos erros e querer resultados diferentes. Então, se eu estudei de um jeito e não funcionou, então tem que mudar aquele jeito, tá? Léo, e quem fez todas as provas antigas do Enem? Como se prepara? Então, assim, o Enem tem... Eu fiz o cálculo, tá? Contando o PPL, segunda aplicação, são mais de 30 provas, né? Assim, como que tu fez essas 30 provas? Tá? Então já parte desse processo. Você fez 30 provas simulando em casa, 5 horas e 30 minutos, sentado, a bunda na cadeira, lendo 90 questões e fazendo uma redação 5 horas e 30 minutos, mais de 30 provas. Quem fez o Enem aí sabe, é difícil isso, né? Você ficar ali 5 horas e 30 minutos resolvendo a prova, né? É difícil, tá? Então, assim, eu acho que tu não simulou 30 provas em 2023, tá? Do jeito que eu oriento. Porque se você tivesse feito isso, você não estaria aqui, você estaria matriculado na faculdade de medicina, tá? Você fazer 30 provas, né? E depois... Porque assim, pessoal, se tu pegar, não acredita em mim, pega lá, Enem 2023, 22, 21, 20 e 19, as últimas 5 provas, tu vai ver um padrão. Eletrodinâmica, circuito elétrico, caiu 2023, caiu 22, caiu 21, caiu 20 e caiu 19. Tá? Outro exemplo, projeção ortogonal, quando eles mostram lá uma figura geométrica e mostram para representar como se fosse a sombra daquela figura, como que ela é representada, né, de forma planificando ela. Aí você pega lá, 23 caiu projeção ortogonal, tá? 22 caiu projeção ortogonal, que é o conteúdo dentro da geometria, entendeu? Então, assim, poderia dar vários exemplos, por exemplo, citologia, vários exemplos poderia dar aqui. Então, assim, se você fez 5 horas e 30 minutos, simulou, estudou, fez uma análise cirúrgica, cada ponto, cada detalhe, né? Tinha uma boa estratégia de memorização. Se você fez mais, são 32, tá? Se somar 2009 até 2023, segunda aplicação PPL, que é pessoas privadas, dá mais de 30 provas, entendeu? Eu fiz 25, né? Meus alunos que passaram também.
Teve alunos que fez mais, né? Teve, por exemplo, a Milena, uma aluna minha que passou na Uninove, em São Paulo, com o meu 100%, ela fez, segundo ela, fez mais de 50. E tipo assim, é muito difícil você ficar 5 horas e 30 minutos, entendeu? E você tem um aprendizado emocional, físico muito grande. Então assim, ó, é estranho, né? Fiz todas as provas e não passei. Ficou um pouco estranho isso daqui, eu duvido, né? Duvido que tenha feito e não tenha passado. O Igor: dominei a farmacologia depois que fiz associações. Fiz como os golfinhos fazem e transformei com os elefantes. Não entendi a pergunta dele. Maria falou: obrigada, você me deu uma luz. São tantas críticas que desanimam. Mas quem que te criticou, querida? Já chegou onde você quer? Né? Então assim, você tem que analisar, né? Você tem que analisar, tá? Quem que você escuta críticas, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu recebi críticas, né, de pessoas que não eram médicos, né? Então meus amigos começaram a dar risada, né, que eu queria passar em medicina, haja vista o meu péssimo desempenho na época da escola. Aí as pessoas começaram a me criticar. Só que eu olhei, um era empacotador de supermercado, o outro trabalhava numa mecânica, entendeu? O outro era motoboy. Então assim, ambos não tinham passado, não tinham passado na prova, não tinham virado médicos. Então como é que eu vou aceitar críticas de pessoas que não chegou onde eu quero chegar? E deixa eu te falar uma coisa, eu deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil de falar. Quando eu trabalhava na academia, né, que eu fui fazer educação física, trabalhava na academia, eu conheci vários médicos. E quando eu falava que eu queria fazer medicina, todos falaram: vai para cima, estuda, é uma carreira linda, maravilhosa, a medicina mudou a minha vida e tenho certeza que se tu for dedicado, esforçado, também vai mudar a tua vida. E um desses, que é o Júnior, né, que era um cirurgião plástico, que é até hoje, eu encontrei ele, quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu encontrei ele no bloco cirúrgico. Ele estava se preparando para fazer uma rinoplastia. E aí eu falei para ele: tu lembra de mim, né, que eu trabalhava na academia? Ele: sim, lembro, não sei o que e tal. Fiquei conversando com ele. Então assim, depende de quem que está criticando. Um cara de sucesso jamais vai te criticar, entendeu? Uma pessoa que tem sucesso, que já chegou lá, jamais vai te criticar, tá? Então toma cuidado, né, quem que está criticando você, tá? Entendeu? Então assim, tem que analisar isso, tá? Tem que analisar isso. Tenho 43 anos, quero fazer medicina, consigo? Então é a mesma coisa que eu respondi antes, né? A média de idade é 45 anos, né? De acordo com a RICE, Contabilidade Médica. Então é uma empresa, acho que é de São Paulo, que é gigantesca, de contabilidade médica, que ajudam vários médicos, fizeram uma pesquisa para ver esse perfil do médico e mostrou que é 45 anos a média do médico. Tem médico de 25, tem, por exemplo, eu que vou me formar com 28, e tem, por exemplo, essa colega aí que eu falei para vocês que se formou com 43 anos, né? 43 anos, tem até o vídeo dela no meu canal do YouTube, né? Ela passou em medicina com 37, né? E se formou agora com 43 anos, tá? E vamos supor que ela vai trabalhar aí mais 40, né? Eu até dei o exemplo do Lar Ribeiro, 84 anos, né? Veio o cara no podcast dando cursos para médicos, palestras para médicos, e o cara tá voando, né? Então, vai ter dinheiro para fazer botox, vai ter dinheiro para fazer tratamentos, né? Anti-age, né? Medicina anti-envelhecimento, e vai ter várias coisas, né? Agora você pode continuar no mesmo lugar e ter a mesma vida, né? A Luísa: tem dias fixos que tem live? Gostaria de saber para não perder nenhuma. Então assim, todos os dias, né, eu pego para mim, né, todos os dias eu pego 1 hora do meu dia e eu dou algum conteúdo, alguma informação de graça, tá? O melhor formato que eu gosto de fazer é através de live. Se eu não consigo fazer alguma live, alguma coisa, aí eu faço stories, gravo algum vídeo pro YouTube. Todos os dias, tá? Todos os dias eu reservo 1 hora e dou alguma coisa de graça, né? Como se fosse uma doação minha, porque o bem mais precioso que eu tenho hoje é o meu conhecimento. Então,
E se eu ajudar uma pessoa que está aí assistindo, né, ou que vai ver depois a gravação, se eu ajudar uma pessoa, eu já estou feliz, né? E é muito louco, porque quanto mais eu faço isso, mais Deus abençoa a minha vida. É muito louco, né? Muito louco. Quanto mais você dá, mais volta para você, né? Então todos os dias, 1 horinha, não tem como ficar o dia inteiro, 1 horinha só, eu dou essa 1 hora para mim. Eu dou 1 hora do meu bem mais precioso, que é o tempo, né? E o meu conhecimento eu dou ela. Então todos os dias tem ou eu faço de meio-dia ou eu faço à noite, tá? Léo, usando o PBL, ATM nos primeiros dias de estudos com questões, é normal errar muito? Sim, com certeza. O que seria anormal seria você acertar, né? Se tu te falasse pra mim, pô, eu acertei todas, aí eu ia, pô, tá mentindo, né? Só pode que tá mentindo, né? Que nem a moça que comentou ali que fez todas as provas, né? Então assim, você está errando, então é normal que aconteça isso, você vai continuar errando, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor, geometria, né? Geometria vai cair toda a prova, então você vê geometria, toda semana você está vendo. Quando passar 4, 5 semanas que você está estudando toda semana geometria, você vai saber tanto que aquele conteúdo que não tem mais como tu errar, né? O problema é você querer estudar tudo, né? Não tem como saber de tudo, mas você estudando só aquilo que é importante, né? Só fazendo questões fáceis, você vai ver aqueles conteúdos toda semana. Aí passa uma semana, 2, tu vê todo aquele conteúdo, vai vendo, vai errando, uma hora tu para de errar, tá? E aí você tem que saber montar um bom PBL ATM, né? Fazer um bom PBL ATM, aplicar o GPAM, né? Ter a consistência e fazer o ciclo, tem que ciclar, entendeu? Porque é que nem na pista de Fórmula 1. A cada volta que tu dá na pista, você vai pegando detalhes. E aí você vai reduzindo o teu tempo. O que é o tempo? É a performance do piloto de Fórmula 1. A cada volta que ele dá, ele vai conhecendo as curvas, vai vendo onde que ele tem que acelerar, onde que ele tem que frear. E aí a cada volta que ele dá, ele adquire mais informações sobre a pista. E aí a métrica da Fórmula 1 é o tempo. Ele reduz o tempo dele. No nosso caso, como a métrica é a aprendizagem e memória, a cada semana que você vai aprendendo, vai tendo contato com aquele conteúdo, vai adquirindo mais informações, né? Não todo o conteúdo, você não vai aprender em uma semana tudo, mas você vai aprender toda semana um pouquinho daquela informação. E aqui nem fala no interior, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então você vai aprendendo de pouquinho, e você vai evoluindo nos teus estudos, vai crescendo, e aí você vai vendo uma evolução. O problema é que a geração atual, o cara estuda uma semana e já quer ser o Albert Einstein, né? Então a pessoa estuda uma semana e já quer ser o Albert Einstein, né? Na outra ele já quer descobrir, não é assim que funciona, né? Então você vai ter que se dedicar, se esforçar, semana após semana, mês após mês, para você chegar lá no dia da prova bem preparado. Só que a pessoa, nos 2 meses, a pessoa já desiste, né? Aí não tem consistência e aí acaba não estudando, né? Já vi questão do Enem ser igual ao tema da redação do ano passado. Acontece muito isso, né? Porque geralmente são problemas sociais, né? Que tem o tema da redação, e aí você vai ver esse tema na prova de humanas, você vai ver esse tema, né? A Luísa Maciel, como entrar no seu curso? Não temos vagas, tá? A gente vai abrir só dia 5 de fevereiro, tá? Mas assim, antes de você querer entrar no meu curso, você tem que saber como que ele funciona, tá? E eu vou fazer um evento dia 29 de janeiro, vai acontecer um evento chamado Desafio Você na Medicina. Nesse evento eu quero mostrar para você como funciona esse método na prática e também mostrar para você depoimento de alunos meus que passaram em medicina depois dos 25 anos, depois dos 30 anos, pessoas comuns que estavam ali 10 anos, 15 anos sem estudar, que começaram do zero e conseguiram passar em medicina aplicando essa metodologia sem fazer cursinho. Então, como na internet tem muitas promessas, tem muitas pessoas falando um monte de coisa, eu prefiro, né, que você me conheça, que você saiba, né, quem eu sou, como funciona o método, né, ver os meus alunos, né, provas reais, e depois você tomar a tua decisão. Eu não quero que você tome a tua decisão agora. Eu prefiro que você tome a tua decisão depois que você me conhecer e ver se o método faz sentido para você, tá? Porque hoje o brasileiro é o tipo de pessoa que compra muito por impulso, né? A pessoa é muito impulsiva na hora da compra. Só que você tem que ver a procedência, né? Então vai ter lá, vou mostrar para você onde é que eu estudei, quais são as minhas referências e vou mostrar resultado, tá? Que é a minha especialidade. Eu não sei fazer muita coisa, né? Tem muita coisa que eu não sei, mas tem uma coisa que eu sei, é fazer uma pessoa passar em medicina. Isso eu sei.
Ó, o Arantes, né, falou: vale a pena, querida. Eu sou aluno e estou crescendo demais. Então um aluno meu comentou aí que vale a pena. A Belinha comentou: as questões que não conseguir fazer no tempo do TEC, faço elas depois? Em qual parte? Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é ver as aulas do método, tá? Provavelmente ela perguntou isso porque ela é minha aluna. Lá no curso eu respondo essa tua pergunta, tá? Tem um material em PDF que eu disponibilizo para os meus alunos e nesse material também está respondida a tua pergunta, tá? Então eu recomendaria você rever as aulas do TEC, porque essa tua dúvida eu respondi tanto em aula quanto no material, tá? Então dá uma olhadinha lá na plataforma que lá vai estar tudo explicado para você, inclusive essa pergunta, tá? Que a gente chama de banho-maria. Você vai deixar as questões em banho-maria, né? Você vai fazer as provas como se estivesse fazendo uma leitura ali da prova, né? Você faz uma leitura da prova para conhecer teu inimigo e ver o que é cobrado em matemática, o que é cobrado em física, só que você não vai ter base para resolver as questões. Vai ter várias questões que você só vai ler ela, vai ver os pontos ali que é abordado na questão, mas vai deixar em branco, tá? E aí o TEC, técnica de estudo de circuito, você vai fazer um circuito, né? Então vai chegar num momento que você vai ter base para resolver essas questões que hoje você não sabe. Exemplo, probabilidade. Então probabilidade é uma questão de mediana para difícil. Agora você não tem base para resolver uma questão de probabilidade. Talvez falta matemática básica, entender frações, né? Entender aquela matemática, entender porcentagem, né? Então porcentagem é um pré-requisito para você saber probabilidade. Então são vários fatores que vão levar ali você a conseguir resolver uma questão de probabilidade, que geralmente são questões mais difíceis, tá? Então você deixa em banho-maria para você construir base nas questões fáceis e depois, né, no segundo ciclo, quando você for, né, tem uma aula lá explicando como funciona cada um dos ciclos. Aí depois, no segundo ciclo, quando você tiver uma base bem sólida, aí sim você vai namorar com as questões medianas, tá? Agora não. Mas dá uma olhadinha lá que tudo isso que tu perguntou está respondido lá, tanto em vídeo quanto em material. Isso aí, Luísa. Dia 29 de janeiro vai começar o desafio Você na Medicina, tá? Se você quiser receber o link para você poder se inscrever no evento, entrar no grupo do WhatsApp, é só você pegar algum post, algum vídeo meu e comenta medicina no vídeo, que aí eu encaminho para você o link, tá? Léo, tudo que você fala faz sentido. Eu estava quase desistindo do meu sonho de fazer medicina, mas você me mostrou que eu apenas estava estudando da maneira errada. Fico feliz aí em poder te ajudar. Games, né? Não sei como é que é o nome dele. O perfil aqui é PL Games, né? Fico feliz aí em poder te ajudar, né? Mostrar um caminho diferente para você, tá? Não é um caminho mágico, né? Muitas pessoas acham que é um pó mágico, né? E eu sempre falo, você está comprando, né, um método de estudo. Você não está comprando um milagre do divino, do além, que vai fazer isso, vai estudar por você. Teve uma aluna que mandou mensagem para mim e falou: Léo, eu não consegui passar em medicina em 2023, você prometeu que eu ia passar. Aí eu peguei o nome da respectiva aluna minha, né, peguei o nome dela, joguei lá na comunidade dos meus alunos. Quem é meu aluno sabe, né, tem a comunidade lá e os alunos publicam lá todos os dias para mostrar que eles estão aplicando o método. Joguei o nome dela lá, não tinha nenhum indício, nenhuma prova que ela havia aplicado o meu método semana após semana, a partir do momento que ela fez a inscrição, a partir do momento que ela entrou, porque daí aparece no grupo o dia que a pessoa entrou, né? Então, se ela entrou, por exemplo, hoje é quarta-feira, se a pessoa entrou quarta-feira, né? Então, pressupõe que em até 7 dias ela vai aplicar alguma coisa do método, né? Então, se ela viu, porque todas as aulas têm atividades práticas que a pessoa precisa aplicar na rotina dela para o método funcionar. E aí, não tinha nenhum sinal, nenhuma evidência de alguma atividade que ela tenha feito do método para provar que ela aplicou a metodologia. Aí eu escrevi para ela, pesquisei aqui na comunidade, né, e vi que você não fez nada, absolutamente nada do que eu orientei você fazer para poder passar.
E aí eu botei. É importante que você entenda que você adquiriu um método de estudo, né, um curso de neurociência e não um pó mágico, né? A guria ficou braba, né? E parou de me seguir. Mas é verdade, entendeu, pessoal? E eu deixo bem claro isso. Você está comprando um método que é baseado na neurociência, que me ajudou a passar, ajudou meus alunos. Eu usei esse método durante a faculdade, né? Tem o vídeo, tem o depoimento dos meus alunos para provar isso, né? Mas você não comprou você não vai comprar um pó mágico, né? Então eu prefiro ser muito transparente para não ter problema depois, né? E às vezes as pessoas querem um pó mágico, né? Então imagina que tipo de médica vai ser, né? Então assim, que bom que não passou, né? Porque provavelmente não vai ser uma médica que vai levar os pacientes a sério, né? O Igor, olá Léo, boa tarde, irei voltar aos estudos semana que vem, usando o método ATM. Faz um tempo que não aplico o método, você teria alguma dica para essa minha volta aos estudos quase um mês sem aplicá-lo? Então assim, eu sempre falo para os alunos, né? Estudar tu nunca para. Ah, mas Natal é o dia 24 e o dia 25, 2 dias, né? Natal não é os 31 dias de dezembro, tá? Então eu sempre falo para os alunos tomarem cuidado com isso. Na medicina você vai ter que continuar estudando. Ah, mas vai ter as férias da medicina? Vai ter, só que aí você vai fazer um estágio, você tem que relembrar os conteúdos, senão você vai esquecer devido à curva do esquecimento. Então assim, é que nem na academia. Na academia tu tem que ir todos os dias. Se tu ficar um mês sem ir, tu perde tudo. Estudar é a mesma coisa. Se tu fica um mês de férias, entendeu? Tanto que o americano lá, por exemplo, eles vão até a semana do Natal, né? Eles param Natal e Ano Novo, e na outra, primeira semana de janeiro, já volta às aulas. No Brasil, o cara para em dezembro e volta em fevereiro. Aí, 3 meses sem ter contato com os estudos, ele perde tudo que ele havia adquirido. Tanto que seria muito mais interessante ter férias menores. Então, por exemplo, no meio do ano, ter uma semaninha de férias, né? Seria melhor distribuir essas férias de 2 meses em várias pequenas férias ao longo do ano, né? Só que nós temos um sistema educacional aí bem precário, que nem entende sobre neurociência, sobre o cérebro, né? Então, para a saúde mental dos alunos seria muito melhor isso. Só que as pessoas não entendem, não discutem, não falam sobre isso, né? Porque a gente é muito precário. Então, assim, o estudo é um fardo para o aluno, né? Então, ele quer que chegue logo o dezembro para ele entrar de férias. Então, assim, toma cuidado com isso. Às vezes é melhor tirar uma semana de férias, depois de um mês intenso, do que ficar um mês cerrado, porque tu perde, tá? Então, o que eu recomendaria você fazer, tá? Você ver o módulo Primeiros Passos, baixar o material em PDF, tá? E já começar a organizar ali o teu Wikimap. Então, sábado e domingo fazer as provas, de segunda a sexta você vai corrigir, tá? E aí, em fevereiro, tá? A gente vai começar um desafio ATM Map, tá? Aí a gente vai começar um desafio, tá? Aí vai ter um material de estudo de matemática, de biologia, vai ter um material, né, de estudo que a gente vai disponibilizar para os alunos, vai ter o método investigativo pronto de cada uma das questões do Enem 2023, 2022, tudo pronto já, o aluno não perder tempo, né, construindo o método investigativo. Então eu recomendaria você também participar, né, mas essa semana aí, primeiros passos, e depois em fevereiro participar aí do desafio ATM. Léo, o GPOM eu faço final da conclusão, tem aula explicando, tá? Tem aula, tem material explicando exatamente essa tua pergunta lá na plataforma, tá? Só você entrar lá na plataforma e pesquisar lá. Léo, o que você achou da prova do Enem 2023? Então, assim, nós disponibilizamos para os alunos, né, toda a análise da prova, né, mostrando cada ponto, os conteúdos que é abordado, a codificação semântica dos conteúdos de biologia, de química, de matemática com o dia a dia do aluno, né, qual que é a relação daquele conteúdo teórico com o dia a dia do aluno. Então, tudo isso a gente disponibiliza para os alunos e eu sempre reviso, né? Então, eu sempre dou uma olhada para ver, né, se aquilo que eu falo aqui para vocês ou para os meus alunos funciona ou parou de funcionar, né? Porque vai que os caras que escrevem lá a prova do Enem mudem, né, da noite para o dia, e aquilo que eu falo, né, a minha tese de estudar através de provas antigas, fazendo simulado toda semana, né, acabe, né, não funcione mais.
E o que eu vi da prova é uma prova padrão, né? Uma prova que desde o princípio dela era para ser uma prova moderna, que tem muita interpretação, que o aluno tem que ter muito raciocínio, tem que pensar cada uma das questões, não adianta mais decorar, tem que ter controle emocional, né? E aí quando eu estava revisando esse comentário, né, eu escrevi lá, questão NASA. Então no meio da prova, né, era o caderno rosa que a gente estava analisando, no meio da prova tinha uma questão que eu chamo de questão NASA, que é uma questão que tu vai pegar um profissional, ou seja, um professor que estuda matemática, para ele resolver aquela questão, o cara vai demorar 30 minutos no mínimo. Então, o cara de ensino médio, que é uma prova de ensino médio, mas tem algumas questões que quase pisam com o ensino superior, de tão difícil que são. E o Enem coloca aquela questão no meio da prova e eu faço um comentário, questão NASA. O teu inimigo, né, de forma carinhosa, né, a gente personifica o Enem e chama ele de inimigo. O teu inimigo colocou essa questão justamente para te abalar emocionalmente. Então, o aluno que não é treinado em fazer prova, porque o meu objetivo é que o aluno passe em medicina, o meu objetivo não é que ele seja professor de matemática. Então, esse cara que não treinou, que fez ali 20, 25, 30 simulados no ano, simulado é simular o dia da prova, não pode no meio da prova mexer no telefone, não pode no meio da prova sair, não, tu vai fazer a prova, simular. Esse cara que fez isso, né, como eu mando, né, com todo o passo a passo que eu recomendo, essa pessoa vai passar, né? A gente não sabe ainda os resultados, porque o número de acertos não diz se a pessoa vai passar, tem uma noção, né? Se o cara acertou 100, não vai passar. Agora, se ele acertou 115, 120, 125 acertos, né, uma redação boa, tem uma probabilidade desse cara passar e depende de quais foram os acertos. Aí tem a teoria da resposta única. Então tem muitos alunos que estão apreensivos, aí, esperando aí janeiro para sair o resultado. Mas olhando assim, né, a prova sem a emoção do dia, sem o viés, né? Porque toda hora que tu erra, tu quer botar a culpa em alguém, né? Toda hora que você vai mal, tu quer botar a culpa em alguém. Então tem todo esse lado emocional de querer colocar a culpa, né? Que são questões muito difíceis, que não sei o que, mas tinha questões lá que era brinde, que até a minha mãe, que é doméstica, sabe fazer. Tinha questões muito fáceis, só que o cérebro, ele foca nas questões difíceis. E o Enem sabe disso, né? Porque é uma prova que tem muito a neurociência, né? Haja vista todo o formato das questões com aplicações práticas, são questões de propósito. Então eles botaram de propósito no meio da prova para abalar emocionalmente. Então mais um fator que eu falo aqui, né, há anos, a importância do emocional, né, o aluno treinar o emocional dele para o dia da prova e para aprender a lidar com esse tipo de questões, que se ele tentar fazer, ele vai demorar 30 minutos, e ele tem 3 minutos por questões, ou seja, ele não pode gastar esse tempo, mas tem questões que ele vai fazer em 1 minuto. Então, eu achei uma prova igual, né? Igual o ano passado, e em 2024 vai ser igual, porque é o teu edital, né? Se tu ler o edital, vai estar lá. Demonstrar conhecimentos, né? Interpretar conhecimentos dentro de eventos, fenômenos da eletrodinâmica. Então, ou seja, vai estar lá um circuito elétrico, vai estar lá uma questão cobrando potência, vai estar lá uma questão cobrando unidades de medida, amperes, watts, vai estar lá porque está escrito no edital que tem que ter, que o aluno tem que dominar esse tipo de coisa. Ou seja, e aí eu pergunto, quem que leu o edital do Enem ano passado antes de começar os estudos? Né? A maioria nem leu o edital, nem sabe o que tem, o que a prova espera de você. O cara não sabe, não leu o edital, não leu lá. Domine conhecimento, fenômenos, né, físicos, né, que estejam relacionados com a eletrodinâmica, ou seja, entender um circuito elétrico, né, como que funciona aquele circuito que eu ligo a lâmpada numa tomada e desligo na outra, como que funciona isso, né, circuito em série, paralelo. Então está escrito lá que o aluno tem que dominar esses fenômenos. E o cara nem leu a prova, né? O cara estudou lá fissão nuclear, que é um tópico, magnetismo, são questões mega difíceis de compreender. É uma questão básica de eletrodinâmica, uma questão básica de cinemática, interpretação de gráfico. E aí, nesse material que a gente montou para os alunos agora em 2024, né, que a gente vai disponibilizar para os alunos, tu vê claramente isso, né? Tu vê, por exemplo, questões muito parecidas, não são questões iguais, obviamente, mas questões muito parecidas, né? E aí tem um vídeo no YouTube que eu estava vendo, que eles botaram o ChatGPT fazer a prova do Enem, ou seja, botaram a inteligência artificial fazer a prova, e foi mal. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse vídeo. Por quê? Porque tu pode botar a inteligência artificial fazer a prova e ela vai ir mal.
Porque não adianta ter a base teórica, tem que saber interpretar. Tem que saber ler o que o cara está esperando. Por que ele escreveu aquela questão? O que ele queria de mim quando ele escreveu essa questão? Então esse nível de compreensão, esse nível de raciocínio, o aluno tem com muita prática, com muita prova, com muito simulado, não um banco de questões. Não é fazer uma questão, levar uma semana para fazer a prova. Não, é sentar e ficar ali 5 horas fazendo a prova. Então muitas pessoas têm preguiça de fazer isso. E não dá mais, não adianta você ter base, não, o Enem está conteudista, então tem que ter base. Não, você tem que ter mais capacidade cerebral de relacionar as informações. Raciocínio lógico, raciocinar, interpretar aquilo. É você pegar a tua memória, o que tu tem na tua base, ali nas tuas memórias, pegar esses conhecimentos, associar esses conhecimentos para tu ler a questão e conseguir montar uma resolução baseada naquilo que tu tem prévio, nas informações que você tem previamente. E a inteligência artificial não consegue fazer isso. Por mais que ela tenha a base de probabilidade, ela vai ter dificuldade em interpretar uma questão de probabilidade e vai errar. Entendeu? Que é o que acontece com o aluno. O aluno tem a base, às vezes, de probabilidade, ele sabe o que é probabilidade, mas ele não consegue interpretar a questão, ele não consegue resolver aquilo. Aí eu tenho uma ferramenta, né, dentro do curso, chama FACS, que é um passo a passo para o aluno desenvolver a capacidade cerebral dele de interpretar problemas matemáticos. Né? Então a gente treina o aluno para ele saber como resolver problemas matemáticos. Chama FACS. Né? Deixa eu ver aqui os... Ó, o Igor comentou aqui, certo, Léo? Já estava organizando o meu Wikimap para a semana que vem. Obrigado. Isso aí. Dispersão coloidal, cai também, tá? Muito boa essa análise. Obrigado, querido. Então, assim, na hora de analisar a prova, a gente tem que ser frio e calculista. Não adianta analisar querendo culpar a prova, querendo culpar o Enem. O Enem não tem culpa de nada. É uma prova de múltipla escolha que vai julgar quais são as pessoas que estão aptas a entrar no ensino superior de medicina. E aí você pergunta, Léo, você acha que é o melhor modelo para fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que, além de levar a questão cognitiva de prova, deveriam levar em consideração também a história do aluno. Onde é que esse cara vem? O que ele fez? Ele usou o SUS ou usou o sistema privado? Estudou escola particular ou estudou escola pública? Né? Quem que é essa pessoa? Quem que são os pais dessa pessoa? Né? Essa pessoa teve um problema de saúde que levou ela a fazer... Sabe? Estudar essa questão, entendeu? Estudar essa questão de o porquê, né? O porquê que a pessoa está querendo fazer medicina. Então eu acho que deveria ter essa questão de analisar o histórico da pessoa. Léo, por favor, você pode me responder? Claro, querida, manda aí a sua dúvida. Maria Alves, manda aí a sua dúvida. Vai ser um prazer te responder, querida. Então, assim, pessoal, a função, né? A função da prova, né, acaba perdendo um pouco. Então, na minha opinião, deveria ter essa questão, né? Deveriam ter essa questão de analisar, né? De analisar o histórico do aluno. Porque nos Estados Unidos eles fazem isso, né? Então nos Estados Unidos você vai fazer a prova, tem a parte da nota, mas também tem a parte de quem que é essa pessoa. Ela vai agregar, por exemplo, eu dividi apartamento com um indiano. Então, ele não teve a melhor nota da turma. E por que os caras lá da faculdade escolheram ele para fazer a engenharia mecânica que ele fazia? Ele para fazer engenharia mecânica e não um americano? Porque a história de vida do cara, óbvio, né? Fala inglês fluente, tem um desempenho acadêmico top, né? Mas às vezes ali entre ele e o americano, por que eles escolheram o indiano e não escolheram o americano? Porque o cara tinha um histórico, né? O pai dele tinha uma empresa de mecânica,
desde criança, entendeu? Então toda a história, ele já tinha feito projetos na escola de mecânica, então carrinhos, então ele tinha todo um histórico que levou ele, né? Que levaram ele a questão de ele entrar na faculdade, né? Então, mas é o que tem aí para nós, né? Então assim, pessoal, todos os dias eu faço lives aí, né, para ajudar vocês de forma gratuita, né? Então sempre que você quiser, tá? Pode participar aí, eu sempre faço lives, sempre faço conteúdos, sempre faço vários conteúdos gratuitos aí para ajudar vocês, tá bom? Então sempre que vocês quiserem, participem aí. Deixa eu ver aqui a Maria. Em dezembro, antes do Natal. Maria. Então, querida, minha equipe falou que tinha entrado em contato contigo. Eles falaram que tinha entrado em contato contigo e que estava tudo resolvido. Mas me chama ali no direct. Vamos ver o que aconteceu, tá? Eles já tinham me falado, né, que tinha tido um problema, tá? Porque acontece que vai pelos correios, né? Então a gente enviou através dos correios, né? Teve esse pequeno impasse aí devido aos correios, tá? Então Natal ali, mas eles já tinham resolvido essa questão. Mas me chama ali no direct, tá? Que a gente vai resolver isso aí pra ti. Pode ficar tranquila, dou a minha palavra aqui que vai ser resolvido. Tá bom? Pode ficar tranquila. E vejo vocês então na próxima live. Valeu!